Fala, abençoados! Estamos iniciando mais um episódio do Honras Podcast. Na apresentação, Júnior Oliveira aí, Bruno Lourenço. Antes de mais nada, peço para vocês compartilhem, curtam nossos vídeos, se inscrevam no nosso canal. Hoje, o convidado, Bruno, apresenta para nós. Hoje estamos com o pastor Edson, filho do pastor Apolinário, né, que é fundador da Igreja do Povo Livre, né, ali, começou em Osasco, né? Começou em Osasco. Pastor Edson, pastor desde 1975. Pouquinho tempo, né? Só um pouco tempo. Hoje o pastor com 72 anos, né? Exatamente. É dois Bruno aqui. Dois Júnior. Juntando nós dois não dá a idade dele. Não dá a idade. Então a história tem um pouquinho, né, pastor? E hoje também como assessor do pastor Paulo Júnior, que hoje também ganhou, né, nas eleições como vereador do próximo ano aí. Aqui da cidade de Osasco, né? Verdade. Legal. Então vamos lá, conta um pouquinho da história do senhor. Um pouquinho que a gente já bateu um papo ali. Acho que tem bastante história antes do senhor chegar também, né? Então conta um pouquinho disso pra gente, como que foi a história dos seus pais, dos seus avós. E aí até onde chegou o pastor Edson, né? Onde nasceu o pastor Edson ali, antes de tudo. Verdade. Então, osasquense, né? Opa, é isso aí. Nascido em Osasco. Osasco, no bairro ali, Presidente Altino. Famoso Presidente Altino. Famoso. Naquela época, Osasco não era emancipado, né? Era simplesmente um bairro de São Paulo, Presidente Altino também. E ali o Largo de Osasco era chamado Jardim Agô, naquela época, né? Legal. Então, aí nasci em 52 e 10 anos depois Osasco se emancipou. Né? Morando ali em Presidente Altino, nasci em Presidente Altino, depois, aí, com 7 anos de idade mais ou menos, meu pai acabou comprando um terreno aqui no bairro Jardim das Flores, né? Viemos para o bairro Jardim das Flores, e ali, na minha infância, adolescência, acabei casando e fui morar aqui no bairro do Jardim Santo Antônio. Até hoje estou ali na igreja ali, também junto pastoreando a igreja ali no Povo Livre do bairro do Jardim Santo Antônio. Legal. E essa família é muito grande? Quando o senhor é filho único? Somos em 3, né? Sou o primeiro, primogênito, e tem mais 2 mulheres. Tem a Edna, e a Miriam, a caçula. Né? E todos moram aqui em Osasco, também estamos aí. Que bênção. O senhor comentou um pouquinho do pai do senhor, como que é, o do avô, né, do senhor? Isso. Como então, foi essa história? É interessante, a gente como uma vida cristã, né, como servo de Deus, eu se converti com 8 anos de idade junto com a minha irmã Edna, numa escola bíblica de férias, né, da igreja do Nazareno, antigamente. Mas a gente tem uma coisa muito interessante na nossa vida sobre o nosso avô, chamado Sebastião, de Alagoas. Né? Opa. Então o que acontece? Morando aqui na região de Araçatuba, ele desejo espiritual, procurando alguma coisa para satisfazer sua alma, seu espírito, né? Corria para lá, corria para cá, e acabou ganhando uma Bíblia do padre, né? O padre viu o interesse que ele tinha na parte espiritual, querendo saber muitas coisas, acabou ganhando uma Bíblia. Só que ele lia os textos, às vezes não entendia, né? Então ficava aquela ânsia, aquela ansiedade, querendo saber mais coisas para tentar satisfazer sua alma, seu espírito até então. Mas Deus sabe todas as coisas, vendo a necessidade, o desejo que ele queria mais de Deus. Diz que num domingo, certamente, diz que, contando a minha mãe, contava essa história, diz que mais ou menos meio-dia, logo após o almoço, porque eles morando no interior, acordavam muito cedo. E certamente almoçavam também bem cedo, 11 horas, não sei pouco. Eu estava com fome. Pegava com as galinhas, não falam, né? Aí o que acontece? No domingo, então, meu avô acabava do dia de almoçar, foi deitar, né? E o que acontece? No interior ali de São Paulo, região de Araçatuba, bairro de Cafelândia, Lins, naquela época não tem calçado como tem aqui naquela época em Osasco, né? Tem a construção, tem a guia, né? A calçada, né? Lá não, as casas eram construídas, né? Rente à rua. Então o que acontece? Domingo diz que era meio-dia, passou um povo distribuindo folhetos, né? E diz que um adolescente viu a janela aberta e jogou um folheto
Por dentro. Por dentro, e meu avô lá deitado, né? Descansando, sem camisa. Aí o folheto caiu bem no peito dele. Toma. Ele pegou o folheto, olhou, correu lá na janela para ver Quem tinha jogado lá? Aí olhou, ele certamente um adolescente, uns 12, 13 anos. Ele pegou e começou a ler aquele folheto. É aquilo que ele estava precisando. Era a mensagem que ele queria. E o folheto era evangelístico, né? Sim. Então, contava que ele era pecador, Romanos 3, 23, né? Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Sim. Então, o pecado faz o homem separar de Deus. Sim. Enfim. Aí, daqui a pouco tinha outro versículo, Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Então, o dom ali, um presente de Deus, que era Jesus Cristo, fazendo que o homem pudesse aproximar-se de Deus através de Jesus Cristo. Ele foi lendo o texto, o folheto, né? Os versículos eram explicativos, né? Aí entra o texto de Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, que a salvação não é pelas obras, por aquilo que a gente faz, é pela graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Né? Não vem de obras para que o homem se glorie. Né? Então, aquilo foi enchendo o coração dele. Né? E o último versículo que tinha no folheto era Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, e abrir o coração, eu entrarei no seu coração, e com ele, comigo. Então, e aquilo foi enchendo o coração dele, olhou assim. Chegou com a minha avó, eram 5, minha mãe fazia parte, né? Eram 5 irmãos, 3 mulheres e 2 homens. Aí o meu avô falou para a minha avó: seguinte, hoje à noite vamos na igreja. Eita. Folheto. Aí levou a família toda à noite. Resumindo, ele aceitou Jesus Cristo nesse domingo e pegou minha avó e os filhos lá para frente. Todo mundo. Isso foi 1941. Nossa. Essa época aí. 41. Então, ele se converteu mesmo. E o que acontece? Até hoje a gente sente o quê? A maneira que ele conduziu a minha mãe, né, os meus tios, sim. E ao mesmo tempo ele tinha uma maneira muito, eu acho muito espetacular mesmo, na vida cristã. Meu avô morava num sítio, e ele tomava conta do sítio, então ele tinha um costume. Logo de manhã, eles usavam o relógio, né? Parece que eles sabem, né? O horário certo, era de 5 a 6 horas da manhã, ele levantava cedo. Primeira coisa que ele fazia, ele tinha uma árvore ali, lá, ajoelhava e pedia pela família. Cuida da família, não deixe nenhum se perder. A preocupação dele era de jejum mesmo, orando. Depois ele ia fazer os afazeres, né? Igual o Jó. Então isso, minha mãe conta esse fato assim, até hoje fica na minha mente. Através do meu avô, né? Aquele desejo de servir a Deus, ao mesmo tempo ele queria que o mesmo temor que ele tinha, a mesma fé que ele tinha, que passasse para a geração, né? Chegou até a gente. E hoje a gente tem, a minha filha se batizou, minha neta se batizou agora, há 2 meses atrás, com 14 anos. Então você vê que a geração, né, através da oração, da dedicação do meu avô, chegando até a gente aqui. O senhor comentando isso, eu me identifico um pouco porque na nossa família a gente fala muito disso. Minha avó e meu avô também eram cristãos, evangélicos, serviam a Deus. E a conversão dos nossos primos, quando a gente senta para conversar, todo mundo tem a mesma convicção. Ó, tem um primo meu que está em Brasília, ele fala, não, as orações da avó. Meu irmão fala, as orações da avó. Então, assim, todo mundo tem essa mesma convicção, esse mesmo sentimento. Alguém veio intercedendo para a gente lá atrás e essa oração chegou até hoje, né? E o meu avô, antes de falecer, ele foi acometido de um bicho chamado barbeiro, né? Naquela época. E o que acontece? Antes dele partir, está até contando para você, né, no caminho, antes de chegarmos até aqui, aconteceu o seguinte, o pessoal dizia que ele desmaiou, né? E procurava. Aí ficou um bom tempinho. Daqui a pouco ele acorda. E aí ele falou assim para minha avó:
me traz aí uma dúzia de laranja lima. Foi lá no pé, pegou a faca, começou a descascar. Eu vou contar o que Deus me mostrou nesse momento que ele Desmaiou. realmente foi um tipo de Arrebatado. isso. Arrebatado. A gente não sabia, o pessoal não sabia disso, né? Ele mostrou, falando, ó, eu estive lá no céu, Deus mostrando o lugar onde a gente vamos morar, lugar lindo. Contando, aí chamou minha avó, vem cá, começou a orientar. Chamou os filhos, eram 5, foi chamando cada um e foi dando uma orientação. Esse cuida desse, faz isso com esse. Foi contando, explicando para minha avó, cuida dele. Eu quero ver todos vocês lá, o lugar que Deus me mostrou, onde a gente vai morar. Foi contando, daqui a pouco ele fala assim, olha, agora eu vou partir. Vai vir um anjo aí. Me buscar. Nossa. Isso eu nunca vou esquecer, né? Vou contar. Daqui a pouco ele morreu, foi partir para o Senhor. Então a gente vê que quando os salvos parte, um anjo vem, uma ordem do Senhor, um anjo para poder. Então, todas essas coisas realmente tem na minha mente, né? Desde 1941. Mais de 80 anos. Mais de 80 anos, né? Aconteceu até isso, na minha mente a gente passa para os filhos, netos, né? Sim. Ter essa fé, essa confiança em Deus, a gente servindo a Deus, não por ter alguma coisa, não é nada disso. Mas o importante é a fé, a experiência com Deus, sabendo realmente que Deus é real. Isso realmente aumenta a nossa fé e a confiança em Deus a gente passa para as gerações que estão vindo aí. É bíblico, né, que fala, né? De fé em fé, de glória em glória. Acho que é mais ou menos isso, né? A gente precisa ter essas experiências que faz toda a diferença na nossa vida. É porque eu acho que se a gente fala de servir a Deus e não tiver experiência com Deus, a gente não se mantém. Tipo, é como se fosse é um alimento constante pra gente, né? Então a gente experimentar a glória de Deus é interessante. Então ele deixou uma semente plantada no coração dos filhos, né? Sim. A palavra de Deus, né? Sim. Deixou. O que acontece? Aí o meu avô partiu. Depois o meu avô teve o seu segundo casamento. Aí vieram aqui para São Paulo, né? Sabe aquela época de 1950, São Paulo estava no auge. No auge, as empresas vindo para o Brasil, principalmente em São Paulo, né? Vamos lá para São Paulo para ter emprego. Aí vieram para cá. Vieram mais precisamente em Presidente Altino, né? Vieram para cá. Acontece que eram 5, chegando aqui não procuraram uma igreja. Eu não fui fazer uma vida para lá e para cá. Mas acontece o seguinte, sabe aquela semente plantada no coração? Principalmente da minha mãe. Era uma das mais velhas, né? Sim. Também. O que acontece? Ela falou uma vez para mim o seguinte, foram me chamar para ir para um baile, né? Eu chegando no baile, de repente, se Jesus voltar, eu estou aqui, não, sabe? Não quero nada. Correu. Temor, né? Temor, isso. Temor. Imagina o E temor. opa! Então isso ficou nos corações dos filhos, entendeu? Aí o que acontece? Aí minha mãe começou a procurar. Aí na igreja, aqui, ali, né? Aí, mas acontece que ela, trabalhando em São Paulo, acabou conhecendo meu pai no trem da antiga Sorocabana, não falava, né? Acabou com meu pai, só que meu pai não era evangélico, nada. Sim. Mas se apaixonou, aí casaram, bem. Mas aquilo no coração da minha mãe. Preciso para a igreja, preciso disso, preciso para a igreja. Aí começou, né? Ouvir programa de rádio, aí indo uma igreja aqui e ali, mas meu pai não, né? Que interessante, uma coisa que aconteceu, um fato interessante. Ela orando, Deus tem os seus propósitos, né? Meu pai, muitos amigos aqui em Osasco, né? Amigos, né? Sim. De barzinho, aquela coisa toda, tal, bebê. Acho que seria difícil aqui ele se converter. Bom, para Deus não existe coisa difícil, mas Deus tem suas maneiras de trabalhar. A Mercedes-Benz estava vindo para o Brasil, para cá, né? Aí estava construindo uma concessionária lá em Belo Horizonte e eu revestia o prédio de pastilhas, sabe aquelas pastilhas
Hoje não se vê mais, né? Eles tinham os Tá prédios. voltando, Tá né? voltando. Sim. Mas tá mais pra dentro de casa, né? Não Dentro de tanto pra casa. fora, né? É. Aí, meu pai, por ser bom parceiro, bom pedreiro, que chamaram, quer ir para Belo Horizonte lá? Vamos lá. Alemã, né? Pagava bem, tudo. Vamos então, meu pai, vamos lá para Belo Horizonte. Foi ele, depois minha mãe, depois levaram os filhos. Né? Lá em Belo Horizonte, o que aconteceu? Minha mãe, meu pai, tem os familiares, né? Próximos. Amigos próximos ali. Mas a minha mãe fazia o seguinte, ligava o rádio, tinha 3 ondas. Era média, tropical e... não sei, normal, mas era 3 faixas, né? Sim. Então, a faixa mais longa, isso, pegava São Paulo, uma rádio chamada Piratininga, que hoje não existe mais em São Paulo. Era no Butantã, na Corifeu Azevedo Marques. Então, vi um programa de rádio. Ela ouviu o programa de rádio evangélico, tudo. Ela ouviu o seguinte: o pastor disse que ia até Belo Horizonte, ia levar um chamado cantor Austin Alves. Não sei se vocês lembram, se Luiz de Carvalho. Luiz de Carvalho você já ouviu falar, né? Eu já ouvi falar. O Austin Alves. E de São Paulo ia para Belo Horizonte. A minha mãe, ouvindo, falou: peraí. Chegou para o meu pai e disse assim: olha, vai vir um pessoal aí de São Paulo, numa igreja, você poderia me levar até lá? Aí meu pai falou: ó, se eu não tomar uma, eu tinha que costume na hora do almoço tomar umas, né? Uhum. Eu levo Tira você. gosto. Eu levo vocês, tá bom? Eu levo você, tá bom? Tá bom. Ela fez um propósito à minha mãe. João, começou na segunda até no outro domingo. Jejua mesmo, por favor, meu pai querido. Salvasse o meu pai, né? Jejua. Ela dizia o seguinte: que adianta eu ir para o céu e o meu marido que eu mais amo ir para o inferno? Agora, essa seria o salvo do meu esposo, salvo do meu esposo. Então, graças a Deus, que no domingo, disse que a minha mãe dizia que ela estava com as pernas até bamba, sabe? De fome. Então, minha fraqueza, assim, ela grudou bem no braço do meu pai, né? Aí pegou o ônibus, lá no bairro chamado Alagoinha. Rua Formiga, do bairro Alagoinha, que é próximo do centro de Belo Horizonte. Quando minha mãe falou que o endereço, meu pai falou: onde eu trabalho? A roupa onde eu trabalho? Que bom, já identificou ali. Identificou. Já. Interessante uma coisa que acontecia. Meu pai aproveitava que no final do ano, não tinha horário de verão ainda não, mas em Belo Horizonte, chegava em dezembro assim, para começar a escurecer mesmo, a partir das 7 horas assim, então até 8 horas dava para trabalhar, até 8 horas da noite dava para trabalhar lá. Então ele ficava até Mais tarde trabalhando. Mas acontecia que do lado tinha uma igreja, um serviço de alto-falante. Antes de começar o culto começava às 8 da noite, mas das 7 até 15 para as 8, ele fazia o serviço de alto-falante. Colocava os louvores e chamava as pessoas para assistir o culto. E um desses dias, talvez, não sei se foi nessa semana, mas meu pai dizia o seguinte, que colocaram o hino lá até do cantor Austin Alves. O caminho para o céu é Jesus. Nesse serviço de alto-falante, convidando as pessoas para a igreja. De repente, meu pai lá, 7h20, 7h30 da noite lá, colocando pastilha, aí ouvindo aquele louvor, né? Aí eu vi uma voz: José, o caminho para o céu é Jesus. Eita. José, quem está me chamando? Essas horas. Eita, chamando assim. E nunca vai esquecer disso, porque a voz veio: José, o caminho para o céu é Jesus. E a lágrima começou a descer sobre a face. Eu falei: o que está acontecendo comigo? Será que eu estou com saudade da família, alguma coisa assim? Eu não estava entendendo. Sim. Será que eu estou cansado do serviço? Mas minha mãe estava orando lá, pedindo para que... Interessante que era a igreja na qual havia sido convidado para ele estar presente lá. Aí domingo eles foram, aceitaram Jesus, aceitou Jesus. Acontece que meu pai levou um servente junto com ele. Uhum. E o servente aceitou Jesus também. Junto.
Converteu todo mundo. Interessante, 9 horas da noite, ele estava lá na frente, aceitando Jesus. 10 horas da noite, ele estava passando pelas águas. Eita. Aí o pastor falou o seguinte: gente, vai ter o batismo aqui agora. Vocês que aceitaram Jesus, quiser passar pelas águas, vem até aqui no quartinho, tem uns 15, 20 minutos, a gente vai instruir vocês o que significa o batismo, o que é o batismo. Meu pai, opa, já que eu aceitei Jesus, tudo, vamos com tudo. Aí o ajudante Cerveja, também foi junto. 10 horas da noite estavam passando pelas águas. O poder do jejum da oração, né? Da intercessão, né? Isso foi uma igreja chamada Pentecostal do Novo Testamento. A igreja era essa. Interessante. Ele se converteu, só que tinha que tomar 2 conduções, 2 ônibus. E até o centro de Belo Horizonte, depois pegar outro, até o bairro da Lagoa, e mais outro ônibus. O pastor, achei muito interessante que o pastor chegou e falou com o meu pai, falou o seguinte: olha, meu pai, por ser novo convertido, né? Falou o seguinte: eu conheço uma igreja próxima à sua casa. A igreja do Nazareno. Dá o quê? 4, 5 minutos da minha casa onde nós morávamos até a igreja. O pastor preocupado. Pra não perder a alma. Entendeu? Meu Deus. Você precisa ter essa visão. Essa maturidade, né? Essa é a visão. É. Não, é minha, aqui eu vou fazer de tudo, tal, mas ele pegou. Não. Então ele não tinha condições de pegar o meu pai, a família e levar lá para a igreja. Ele falou: acho melhor não. Eu conheço uma igreja, eu passo com os missionários lá. Então, deu o endereço. Aí, fomos lá. Essa é a visão de reino. Visão de reino. Visão de reino. Quando chegamos lá, fomos bem recebidos. Nossa, receber a gente, não. Ficamos lá 1 ano e meio, mais ou menos lá. Glória a Deus. Aí viemos para Osasco. Que bênção. Então tem interessante a visão do reino, isso é importante, né? E aí, depois de 1 ano e meio, voltamos aqui para Osasco e começamos aqui. O senhor já estava com quantos anos? Isso foi em 1959, quando aconteceu isso lá em Belo Horizonte. Nasci em 52, estava com 7 para 8 anos de idade. Aí fui educado desde pequeno, então, na igreja, a partir dos 7 anos, eu e a Edna, Sim. criados na igreja. E como é que era essa infância? Bem tranquila? A infância aqui, a infância realmente foi aqui, Osasco tranquilo, né? Sabe que Osasco ali, as ruas não eram asfaltadas, era terrão, a gente brincava, pegava os vizinhos lá, as molecadas, né? Sabe pegava aquelas casinhas, bolinha que jogava de taco, Sim. brincava, aquelas bolinhas de gude. Então era Era uma infância mesmo. Brincadeira de correr, né? Pegava a rua lá, não tinha esse movimento que estava de carro, essas coisas todas, então vamos fazer aqui um tipo de uma São Silvestre, ficava lá, tem um rapaz do Aldir, estava vindo até hoje. Vamos ver quem é que chega primeiro, tá, mas quem voltava, então era legal mesmo, né? Fazer uma aposta de corrida, né? Brincava, fosse brincar bola, brincava, realmente. Então os pais não têm muita preocupação como tem no dia de hoje, né? Na rua, não ficar com vontade. A segurança era outra, né? Na verdade não precisava tanto, porque não tinha tanta gente também, né? Então, a gente chegávamos a criar até galinhas, né? Sabe? Eu, 7 anos de idade, assim, 8 anos de idade, as crianças, corria lá, tinha aqueles cupim, sabe cupim? Chegava a pegar lá as galinhas ali, os pintinhos, e brincava. Legal. Né? E tinha aquela época também sabe, a época podia balões. O Vasco era forrado. Chegava nessa época. Tinha muito fabricante de bala Ali no Jardim das Flores, ali, o bairro do Isabel. Tinha competições antigamente. Competições era mesmo, não tinha esse problema de hoje. Poucas casas, né? Enfim, tudo. Então, foi uma infância, né? E meu pai investiu muito na gente na infância, os acampamentos. Na igreja não tinha acampamentos, era de segunda a sexta. Até sábado de manhã tinha que retornar para casa. Meu pai investiu muito em mim, a família não tinha nascido ainda. Acampamento, o senhor fala militar? No acampamento assim, de Da retiro, igreja, né? retiro espiritual, se afastavam, né? Eles passavam uma semana lá. Então, isso nos ajudou bastante na vida espiritual, né?
Você vai no retiro assim, lá tem brincadeiras, tem piscina, lá, mas tem um momento da palavra, enfim, tudo isso ajuda muito no crescimento espiritual da nossa vida, né? Tanto a mim como da minha irmã Edna. Então, e não é um negócio, sabe? Aquela vida cristã, né? Rígida, né? Não é assim. Tá? Então, independente, irmãos, fomos criados e ensinados assim, independente, tendo ou não tendo dinheiro, alguma coisa, o negócio é ter Jesus. Tem a palavra. Quem tem Jesus tem tudo. Esse é Jesus no coração, tendo ou não tendo, preocupar se vai ter carro do último tipo ou casa. Não. O Evangelho é isso. Salvação. Está pulando mais lado espiritual, que é mais interessante do que ficar pensando desse lado, assim, de não, agora Deus vai me dar um apartamento, carro último. Não é isso, né? Se você trabalhar, estudar, Deus vai te honrar pelo trabalho que você trabalha, e tudo bem. Nós fomos ensinados dessa maneira aí. Então, graças a Deus, a nossa fé está baseada em Cristo Jesus. É que a confusão que faz às vezes é ao contrário. Eu não estudo, não trabalho e quero que Deus me abençoe. Não, Deus vai abençoar. Deus vai abençoar aquilo que você fizer. Né? Claro que Ele vai abrir portas, né, excelentes aí, mas dentro daquilo que você está fazendo. Se não fizer nada, se não plantar nada, você vai colher o quê? Aí a Bíblia fala da lei da semeadura, né? Aquilo que você plantar, você vai colher. É verdade. Então, vindo para Osasco, aí viemos para Osasco, ficamos quase 2 anos lá, viemos para Osasco. Membros da Igreja Nazarena. Chegando aqui em Osasco, e aí? Qual a igreja que a gente vai, né? Vamos aqui, ali e tal. Demorou poucas semanas, aí veio um pastor lá de Campinas, porque a Igreja Nazarena, a sede dessa igreja, é em Campinas. Então, ao sairmos de Belo Horizonte para Osasco, eles pegaram o nosso endereço. A gente vai mandar alguém lá. Vai encontrar vocês. Não demorou poucas semanas. Chegou o pastor Joaquim, lá de Campinas. Aí começou a igreja em casa. Lá no quintal tinha um abrigo, tinha a cozinha. Fizemos uma extensão, né? Assim. Puxadinha, isso, Paulo, certo? Puxadinha. Ali, toma, tinha gente. O que acontece? A família nossa, lembra do meu avô? Da oração? Sim. Começou a ir também nas igrejas. Olha só. Os tios, primos. E o senhor bem jovem, já vem Aí de movimento. já tinha, eu estava com 8 anos de idade, 7 anos de idade ainda. 8 anos. 8 anos de idade, 8 para 9. 8 anos de idade, criança. E aí os parentes, do lado materno, né? Começaram a vir. Assistir o culto. A frequência de 40 a 50 pessoas. Olha, dentro de casa. Os norte-americanos os missionários ficaram espantados. O que é isso, gente? Só a família já era um culto. Não, isso, fora para mesmo. Que benção. Aí o que acontece? Aí ele fala, bom, gente, vamos dar uma mensagem lá para o pessoal. Eles não falam presidente nacional, eles falam superpresidente nacional. Vão investir lá em Osasco. Eles recebiam a parte de dólares, né, que vinha lá dos Estados Unidos. Aí compraram 2 terrenos ali no bairro Jardim das Flores. Um para a casa pastoral e outro para construir a igreja. Aí começou. A igreja começou dentro de casa mesmo, né? E agora tem 2 igrejas ali aqui em Osasco, no Jardim das Flores e no bairro aqui Itaú. Então foi assim. Começamos sempre na igreja, sempre ali focado mesmo no trabalho do Senhor e procurando ganhar almas para Cristo. Então a família foi chegando, família foi chegando. Olha que coisa. Vou dar um exemplo. Minha avó casou pela 2ª vez, né? Eu ouvi falar. Sim. O que aconteceu? Tinha aqui no Jardim das Flores um culto e tinha uma ponto de pregação lá em Presidente Altino. Então meu avô morava lá. O que aconteceu? Ele aceitou Jesus Cristo na terça-feira à noite, na casa dele. Quarta-feira ele faleceu. Nossa. Ele trabalhava ali na Júlio Prestes como barbeiro. Ele lá deu problema. Então muitas vidas foram salvas de família. Uma colheita enorme. Enorme mesmo. Muita gente mesmo. É legal o senhor falar da questão da infância. O senhor falar essa questão
da rigidez é porque o fazer certo muitas vezes não está ligado a isso, né? Tipo, porque todo mundo entende. Tem que ser assim, igual o pessoal brinca, Caxias, né? Tem que ser Caxias, tem que ser assim, ou senão não dá certo. Então pode ter esse jogo de cintura com amor. Então, o que o senhor está falando, o senhor brincou bastante, o senhor se divertiu, porque eu entendo que às vezes as pessoas olham, não, mas filho de pastor, filho de crente não faz nada, não vive direito, parece que vive na ditadura, né? E não, a gente tem liberdade, a gente brinca, a gente se diverte, a gente... a gente usa a parte melhor da vida, que é sempre consciente. A gente não precisa de droga, não precisa de bebida, né? Você está fazendo as coisas do jeito natural que para ser feito. Não forçado, né? Ou induzindo o cérebro, às vezes. Então, o esporte não é pecado, é saúde, não é? Sim. É verdade. Sim. No meu tempo lá, alguns as igrejas não aceitavam. Permitiam. Tem aquela coisa toda, nossa, aqui, né? Mas fomos ensinados, educados dessa maneira, gente. No meu tempo, só para ter uma ideia, as igrejas não utilizavam, que nem hoje, né? Guitarras, baterias. Sim. É o tempo do Elvis Presley. Não, isso aí Não é de Deus. não é de Deus, não. Sério. Imagina. Sério. Sério. Bateria. Que isso? Esse instrumento não. Não podia dentro da igreja. Era só tipo órgão, piano e órgão. Só. Principalmente isso aqui. Então, tinha da Assembleia de Deus, tinha aquelas orquestras e tudo mais, as outras igrejas era órgão mesmo. Né? Flauta, aquela coisa. Mas bateria, guitarra. É endemoniado. Sério mesmo, sério. Então, Imagina. você vê Como que vai... É quebrando paradigmas, né? nessas coisas assim. Então, não foi fácil, não. Viu? Olha. O senhor viveu isso, né? Na íntegra, né? Na íntegra. Então, a gente usava os inários, né? A cantor cristão e a harpa cristã. Os corinhos, né? Década de 60, né? 60, 70, eles falavam corinhos, né? Sim, até hoje usa um pouquinho. Tal. Não podia cantar, não. Em certas igrejas, não. Que isso? Não. Ficava todo lá, cristão, cantor cristão. Mas a gente viveu esse período, mas o avivamento foi muito bom, mesmo 60, 70, olha. Um despertamento assim, abrindo mais a mente, a visão da igreja no Brasil. Olha, não foi fácil não, mas... Teve um rapaz que veio aqui do Juízo Final, um baterista. Ele também participou, dos anos 70, na verdade 80, né, ele falou, né? 70 e 80 ele participou. E ele é baterista. Imagina o quanto ele não sofreu com isso. E aí ele trouxe o livro de Ezequiel que fala sobre Lúcifer, que Deus colocou os tambores, né? Ele fala que os tambores, porque dizem que quando Lúcifer andava, né? Os tambores tocavam e tal. E aí a igreja pegou isso como verdade, mas quem criou Lúcifer? Foi Deus. Então os tambores começaram a desmistificar essa questão do tambor. Por isso que na igreja não pode, porque se o diabo tem isso, então a gente não pode tocar na igreja porque é do diabo. Então, a gente ficamos na igreja do Nazareno lá cerca de 12 anos, né? 12 anos desse ministério. Mas eram bem tradicionais, sabe? Tradicionais mesmo. Só que meu pai tinha uma igreja saindo aqui no bairro de Santo Antônio, na escola dominical, ele numa aula, assim, ministrando a aula. Sim. Foi mais as coisas do Espírito Santo. Eita. Assim. Eu também, numa vigília em casa, também. Aí, o que aconteceu? O superintendente nacional da Igreja Nazareno, ele era bem tradicional, então ele permitia isso. Batismo do Espírito Santo. De qualquer manifestação de nosso. E aí, como fazer? Estou trazendo divisão para a igreja? O que acontece? Eles tinham costume, os norte-americanos ficavam 4 anos no Brasil, depois voltavam, ficavam 1 ano de férias, voltavam para os Estados Unidos. Né? Nesse período de férias, colocaram um outro, e esse outro era bem avivado. Eu tinha outras experiências. Então, não só aqui em São Paulo, como Brasília, Rio de Janeiro, onde foram despertados muita gente para o Espírito Santo, no período de 1 ano.
E quando esse volta de férias, quando ele vem, O que aconteceu com a minha igreja? nessa época meu pai estava pastoreando lá, a igreja nos era em Campinas. Campinas. Vai no bairro de Campinas lá. Aí precisamos sair de lá e voltar para Osasco. Porque eles não aceitavam, né? A gente não criar confusão, né? Não estamos para Osasco. Falaram, não, fique na Jerusalém e tal, isso aqui lá e tal. Falei, mas gente, a gente recebeu de Deus, a gente vai. Desprezar? Não pode, né? Por isso que saímos de lá. Aí foi a partir daí que começou a igreja do Povo Livre, né? A partir daí. Mas por nós mesmos saímos até lá, mas Sim. às vezes o homem. Faz alguns planos e Deus faz outros, né? Então, mas Sim. a gente não é de ficar saindo de igreja para cá, um tempo aqui, outro tempo ali. Não. Deus deu um chamado. Você tem que saber, ó, eu me chamo para isso, então você tem que cumprir. Agora não ficar de galho em galho, sabe? Sim. Aqui tá na mesa. Chamou você, tem um propósito. Dentro daquele propósito você vai firme. Tá? Sim. Porque Deus vai cobrar. Vai cobrar naquele dia, né? Sim. Então, chamei você para isso. Apesar de desobediência nossa, a gente pode partir para o outro. As coisas começam a acontecer, muitas coisas na nossa vida. O que está acontecendo na minha vida? Desobediência, porque Deus chamou você para um propósito. De repente você começa a desviar por aí. Tem que ter o tempo, né? Às vezes Deus faz da forma que Ele quer. Né? Igual no caso de vocês, Deus trouxe os dons dele, e aí meio que foi o rompimento para mostrar, vamos começar algo novo. Acho que é isso. Eu costumo dizer que eu acho que para sair da igreja, do mesmo jeito que aconteceu com o apóstolo Paulo, quando ele chegou na rua, eu esqueci o nome do rapaz que estava com medo de orar por ele, e Deus falou para ele, o apóstolo Paulo vai vir aqui para você orar por ele, porque ele está cego. Sim. Aí ele fala, não manda ele aqui não, ele é perseguidor de cristão, vai me matar também. Aí daqui a pouco, não, eu converti ele. Porque a forma de Paulo e Saul ali era cruel, né? Mas o que eu vejo nessa passagem? Deus não é Deus de confusão. Se ele falou com Paulo, para Paulo ir, vai lá na rua direita e você vai encontrar Ananias. Aí chegou em Ananias e falou, Ananias, espera Paulo que ele vai vir aqui. Então, para você falar, eu quero sair da igreja, você tem que estar debaixo da vontade de Deus. Não, eu não quero, chegou o seu tempo aqui, agora eu vou te levar para outro lugar. Eu acho que tem que ser mais ou menos isso, né? Então tem certas coisas, a gente está bitolado, né? Essa palavra certa. Sim. Pedro, chegou uma época que estava, sabe, Pedro? E tem sido uma visão que Deus deu para ele, Tem sido um lençol de animais impuros, considerados impuros, né? Deus disse, mata e come. Pedro, eu? Coisa assim, não. Mas Deus estava mostrando para ele o seguinte, nós, gentios, éramos considerados como impuros, né? Então, alguém ia até a casa dele, Cornélio ia na casa dele, era um gentil, precisando, querendo Jesus, um sede, então ele seria um instrumento para ajudar, para que ajudasse. Sim. Não colocasse empecilho, não quero ajudar, não. Então Deus tem as suas maneiras de trabalhar, então a gente tem que entender e compreender, se não sair do propósito de Deus. Fez toda a diferença, né? Tanto que ele chegou lá, estava todo mundo, ele chegou na casa de um gentil, que não era convertido assim, para Pedro, chega lá, está todo mundo batizado no Espírito Santo. Mas o que está acontecendo? Se Deus já batizou vocês com o Espírito Santo, quem sou eu para não batizar? Vamos batizar. Ainda bem que ele abriu a visão dele, né? Para ele entender isso, né? Então a gente tem que estar embaixo da visão de Deus para não... a nossa vida espiritual, a nossa vida mesmo, né? Sim. Ser abençoada, porque às vezes acontecem certas coisas porque nós mesmos somos culpados. Saindo daquilo que Deus determinou. Verdade. Então, estamos aí nessa jornada aí, correndo para lá e para cá, né? Aquilo que Deus tem dado para a gente. Mas de uma maneira simples, humilde, nada de inventar a roda. Inventar. Esse negócio de ficar inventando. Olha, a gente tem percebido nesses últimos anos assim, as pessoas colocando certas coisas, inventando. Sabe o que é? Sim. Não pode. Tem que ser bíblico. Porque a Bíblia diz, pronto, acabou.
E eu sempre falo, gente, temos a Bíblia, a palavra de Deus, temos a receita aqui. Então, o que Jesus diz, então você faz. Ele vai cumprir, ele vela pela sua palavra. Sim. Tá? Se Jesus disse que ele vai curar, está escrito na palavra para a gente orar pelos enfermos, então vamos orar pelos enfermos dentro da palavra, tá? Se foi Jesus que determinou, Sim. ele vai ver a sua palavra então, para cumprir. Então, é isso aí. Então, vamos. Falando disso, lembrei de um testemunho aqui da Edna, minha irmã. É para ter problema do coração, sabe? Então, o que acontece? Morando aqui no bairro Jardim das Flores, o coração dela parou. Eita. Da Violeta ali, 327, não vou esquecer. O Ronaldo, né? Sim. Saiu correndo. Você morava no mesmo terreno, a gente morava no fundo, eles moravam mais no meio do terreno ali. E saiu e foi lá falar com meu pai. O que aconteceu? Mas meu pai chegou lá e viu minha irmã lá estendida. Sabe aqueles momentos, né? A gente vai ver se realmente, né? Aqui. Vamos medir aqui, aqui tal, realmente. Bom, tem jeito para tudo, menos para a morte. É verdade. Diante disso, o que fazer? Hein? Meu Deus. Aí meu pai olha assim e vê as 3 crianças pequenas, né? No quarto. Né? Peraí. Tem um texto na palavra diz que tudo quanto perdides em oração, crendo, recebereis. Disse Jesus, se as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Você tem que ter. Sim, está com a palavra. Está lá. Aí meu pai sentiu, no momento da minha filha partir, tem que cuidar dos seus filhos e dos meus netos pequenos. E Jesus tem poder para ressuscitar. Se, quando ele esteve aqui, ressuscitou, não só ele, mas ele deu poder para que Pedro não ressuscitou. Sim. Né? E outros apóstolos diz que seguirão aos que creem. Sim. Diante da palavra, nada mais do que está escrito na palavra. Bíblia está escrito. Sim. Então, diante disso, eu oro, Senhor, ressuscite a minha filha para que possa cuidar dos seus filhos e dos meus netos. Em nome de Jesus, devolva a vida da minha filha, em nome de Jesus, para que possa cuidar Tá, glória. dos seus filhos e dos meus netos. Eu creio que tem poder para isso. Daqui a pouco ela abre os olhos. Eita, glória. Ela abre os olhos. Sabe qual é a primeira frase que ela disse? Ela abriu os olhos. Eu estava num lugar tão lindo. Eita. Aí lembro do meu avô. Eu imagino. Nossa. Está vendo? Antes que eu vou partir, ele viu aquele lugar lindo. Meu Deus. Aí devido à oração do meu pai, Deus trouxe as Bíblias de volta. Glória a Deus. citou a palavra, sabe? Você vê a oração se tornar enriquecida, quando você cita versículos bíblicos, que está escrito na palavra, você está orando e confiando. Sim. E as coisas acontecem. Né? Então, eu me lembro de um pastor, ele morava no Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul. Ele recebeu um convite para pregar no final de semana no Belém do Pará. Ele foi lá, final de semana, conferência, né? O que acontece? Aos sábados pela manhã, as irmãs lá tinham um momento de oração, né? Eles falavam ciclo de oração, oravam. E o pastor estava lá, sentado no banco. Deu problema, o coração dele parou. Também. Diante daquilo, disse que naquela reunião de oração ele tinha cerca de quase 40 irmãs ali reunidas. Aí a líder, né, vendo aquilo, o que fazer agora? Imagina só, Belém do Pará. Ele era do Rio Grande do Sul, lá, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Rapaz. Foi para morrer lá. Aí imagina. Imagina o transtorno. Meu Deus. Imagina só. Trazer, né? O que acontece? A irmã pegou a Bíblia, Mateus capítulo 18, versículo 18. Pegou a Bíblia diante das irmãs, ela fala o seguinte: olha o que está escrito, olha o que Jesus disse.
Na verdade, eu vos digo, disse Jesus, que tudo que ligares aqui na terra será ligado nos céus. O que desligares aqui na terra será desligado Nos céus. O que concordares aqui na terra será concordado no céu, disse Jesus. Não está escrito? Jesus que disse. Diante dessa palavra, vamos entrar em concordância. Jesus, ressuscite o teu servo aqui. Devolva a vida do teu servo. Então, pegando a palavra, né? A Bíblia, a palavra. Jesus disse. Orar. Daqui a pouco também ele abre os olhos. Abre os olhos lá no banco lá. Ele contando, ele falando, dizendo o seguinte: olha, eu estava num lugar tão lindo, né? Já usufruindo as delícias para onde vai o salvo, o paraíso. De repente eu ouvi uma voz bem forte, que era Jesus. Uma voz bem forte. Ele não viu Jesus, ele viu uma voz que era Jesus. Sim. Dizendo que ele teria que voltar. Mas por que voltar? Disse: lá embaixo tem as minhas servas, elas estão citando a minha palavra. E eu velo para cumprir. Não é isso que está escrito? Eu velo para cumprir. Então, Não será chorando porque o cara morreu e ele feliz. então, a palavra tem poder, gente. Então, não fica inventando moda, fica inventando certas coisas aí que ficam inventando. Não, pega a palavra de Deus e vai em frente. Jesus vela pela sua palavra, gente. Estamos com Deus, irmãos. Diferente, né? Coisa. É Deus, irmãos. Ele disse, então pronto, ele disse que veio pela sua palavra, então você cita a palavra orando, e ora com autoridade e certeza que vai acontecer, meus. Está escrito na palavra, gente. Não fica inventando moda. Sim. A palavra tem poder já por ela mesma, né? Vai passar tudo, passa céus e terra, mas não passa a minha palavra. Então, isso aí. Eu não preciso ficar inventando palavra ou inventando coisa para que a palavra. Se a palavra chegou até aqui, ela não. Eu não estava 100 anos atrás aqui. Como que ela chegou em mim? Agora, para levar adiante, eu estou achando que depende de mim? Não é alguma coisa errada, né? É que Jesus disse para os discípulos: vamos. Eles foram. Oraram para as pessoas foram curadas. Voltaram todo mundo alegre, né? Oh, Jesus! As pessoas foram curadas, porque Jesus deu uma ordem: vai em meu nome. Eles foram os discípulos, voltaram contentes. Aí Jesus disse: não alegai só por causa disso, alegai porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Sim. Então eles foram, Jesus deu ordem e foram, o que aconteceu? Sim. Não tem isso. Sem inventar. Leva a palavra, mas não inventa moda para levar a palavra. A gente inventa coisa aí por aí, Jesus, precisa de uma bênção. Aquela coisa toda de Jesus. Vamos com calma. Aí, vamos simples. O que Deus exige de mim e de você é fé, é acreditar, gente. Nada mais, nada menos do que isso. Sério. Sim. Nada mais, nada menos. Faz que na palavra, vai em frente. O negócio é com ele, com Deus, mas disse, pronto, você faz. Então é assim que acontece. Nós ficamos inventando moda, não sei. Você tem que fazer isso, aquilo outro, tal. Vai para a Aparecida do Norte, fazer isso, aquilo outro, anda isso, aquilo lá, você vai isso, aquilo lá, faz isso, muda umas coisas. Penitência. Vou usar a palavra penitência. Você receber algo. Tá? Então, não tem gente Deus. É mais simples que a gente está fazendo, né? Está mais simples. Então, quando eu aceitei Jesus Cristo pequeno, né? Os meus pais, era simplesmente as pessoas recebiam a bênção. Está escrito, vamos lá, recebe, pronto, vamos em frente e tudo. Agora, não sei o que está acontecendo nos dias de hoje. É porque talvez a palavra só. Na verdade, eu acho que esse meio. Ontem até eu tinha que contar uma situação lá na empresa e eu chamei uma pessoa que é cristã, evangélica, para poder contar. E aí eu falei, aí o pessoal falou: mas por que você não conta para todo mundo? Eu falei: não, filho, já está muito poluído esse meio. O meio evangélico, as pessoas estão poluindo muita coisa e está confundindo muita gente. Por quê? Exatamente por isso, por ficar inventando muita coisa. Aí às vezes a pessoa, eu acho que muitos até eu acho maligno, porque às vezes você fala para a pessoa: qual que é o verdadeiro evangelho? Com tanta poluição, a pessoa até nem sabe. Porque o senhor está falando, é o simples. Aqui não, aceita Jesus, crê. Se você crê e for batizado, você será salvo. Se você tem fé como grão de mostarda, não é, são coisas que Jesus deixou tudo simples, mas aí acaba confundindo e as pessoas ficam com dúvida. Tipo, mas peraí, então eu tenho que fazer tudo isso.
eu acho que às vezes a gente acaba até voltando um pouquinho do que era antes. Eu preciso ver esse copo para eu poder ter fé. Eu preciso ver essa garrafa. Não, se essa garrafa aqui brilhar, eu posso... Então, eu não... Só a garrafa encher sozinha. Então, assim, eu acho que sinais, maravilhas, perseguirão aqueles que creem. Sim, mas a gente não, Deus não precisa ficar mostrando pra gente a todo tempo que Ele é Deus. Porque Ele é Deus. A gente precisa crer, né? Como foi para Tomé. Só porque você viu que você creu, felizes os que não viram e creram. Eu acho que esse é o verdadeiro evangelho. Né? Então, diante disso, assim, eu fiquei lembrando agora do meu pai. Né? Tivemos que sair da igreja Nazareno, né? Devido. E agora? O que fazer? Qual igreja que a gente vai? Mais de 12 anos dentro da igreja, Sabe? do nada, abriu um abismo ali, né? Tipo... Porque sempre cada igreja tem a sua maneira ali. E regime. Tem. Sua ordem, disciplina. Então, o que acontece? Eu ia para uma igreja, minha irmã ia para outra, meu pai ia para outra. Sério. Criou uma divisão ali na família. Aí Deus falou muito forte com meu pai. Eu chamei, salvei a família, não para Dividir. E aí? Tá bom, mas o que eu faço? Sério? E aí? O que fazer? Quem que escolheu o certo? Tem que pedir a Deus, dar uma direção, né? Meu irmão, o nome dela chama Florentina, o nome dela, do Evangelho Quadrangular. Sabe o Evangelho Quadrangular? Sim. A gente chamava antigamente de cruzada, né? Sim. Evangelho Quadrangular. A gente morando no Jardim das Flores, minha avó estava bem enferma, né? Aí alguém chegou para essa irmã e falou assim: vamos lá na casa do pastor José, lá, fazer uma oração lá na casa dele. Essa irmã, vamos lá, pensando na minha avó, né? Vamos lá para ela manter a vida, né? Está enferma lá. Ela foi. Quando essa irmã colocou a planta dos pés dela na sala de casa, disse que Deus falou com ela fortemente. E a palavra falou para minha mãe, dizendo o seguinte: olha, fala com o seu esposo que vocês vão começar uma obra, um ministério. Eita. Nossa. Minha mãe ficou assim. Vou falar para o meu pai, né? Falou para o meu pai disse: que é isso? Tem tantas igrejas, né? Que é isso? Isso dá um trabalho. Isso dá um trabalho. Que é isso? Não tem muitas igrejas, não quero. Eu não tenho capacidade para isso, não. Desse jeito. Meu Deus. Só se Deus falar comigo mesmo assim. Só se Deus aparecer aqui para falar. Sério, ele falando assim. Foi redutivo, né? A gente visita aqui, visita ali. Aí, segundo a minha mãe falou comigo, meu pai chegou a ficar doente. Estava doente. Aí, deu até confirmação assim. Se ele dissesse o sim, tudo bem. Interessante. Quando ele falou tudo bem, Acabou a verdade. sério, Ele teve que aceitar para melhorar. não, isso tudo bem. Então, segundo minha mãe falou isso para mim, ele aceitou, tudo bem. Mas que o Senhor aceitou. E uma palavra que Deus falou muito forte com meu pai disse o seguinte: começa, mas não chama os seus familiares. Começa só. Por quê? Os familiares, a família toda estava onde? Em outro ministério em Nazaré. Deus não gosta de divisão. Sim. Não chama. Não queria criar corruptura, né? Sim. Comece. Só começa. Não tira ninguém de lá. Foi essa. Nunca vou esquecer isso aí. Deixa. Tá bom. Começamos na sala. Na sala lá. E as pessoas foram chegando. Tinha até um número já suficiente. Aí registramos direitinho, tudo, começamos. Mas tudo na direção de Deus, nada querendo atrapalhar. Não. A igreja, o reino de Deus é dividido. Se tem a igreja batista, tem um ministério. Deus chamou, tem um trabalho lá no meio. Se tem uma assembleia, se tem na presbitéria, cada um vai em frente. Mano. Só chamou para isso, vai em frente. Cada um tem seu propósito. Isso. Tá?
Cada um com a sua visão, né? Olha, Deus deu a visão para um, Então vai, se Deus te deu, vai e faz, porque Deus vai cobrar. Se você não for, ele vai te cobrar de você. Então vai e faz. É questão do nós vai ficar. você vai pregar, você vai pregar a vida inteira, no final não pregou para um terço da população. Vou pregar todo dia, gente para pregar não falta. Então tem todos os seus propósitos. Né? E eu creio na minha vida espiritual, na minha vida diária, cotidiana, dizendo o seguinte: tudo que acontece comigo tem seus propósitos. Né? Se eu estou aqui, tem propósito. Não sei o que vai acontecer, mas permitiu, então vamos lá, em nome de Jesus, pronto, deixa as coisas acontecer. Não forçar a situação, tá? Tem gente que força situações, forçando. Deus tenta um negócio, sério, tem coisas que não é, essas coisas não vão acontecer. Então, proposta de Deus e pronto, e tudo bem, amém. É legal você falar isso, que eu tenho aprendido um pouco disso. As bênçãos de Deus não causam dores. Para acrescentar dores. Entendeu? Tipo, às vezes a gente tá... Porque eu sempre agi ao contrário. Quando dava errado, não, agora então eu tenho que fazer, porque se der errado, então põe dificuldade. Eu vou ter que fazer para dar certo. E não, tipo assim, quando é de Deus, é claro que tem algumas coisas que acontecem, mas a maioria, assim, Deus age no natural. Ele não vai, tipo, Moisés, peraí, levanta o cajado. O que ele fez demais? Ele não foi abrir o mar lá para poder cavar, ele não fez nada disso. Então, quando Deus está no propósito... Ele não foi uma barreira, não. Se podemos fazer barreira para poder... Não, que o povo passa. Então, Deus, quando ele tem propósito, e para aquilo que você está vivendo, ele vai tratar. Faça a sua parte, que te ajudarei. É isso. Olha, você faz a sua parte. E aí Deus vai abrindo as portas que são necessárias. Porque quando você força muito, acho que te cansa, né? E daqui a pouco você se frustra. Aí vira o que o senhor falou no começo. Vira um problema que você mesmo que trouxe. Nem foi Deus. Deus falou, ó, faz isso. Você inventou a roda. E aí agora está sofrendo. E vai falar, Deus, tá vendo? O senhor não mandou eu vir? Eu mandei, mas não mandei para você fazer isso. Não descer acelerado. Teve vários sinais como prova que Deus estava no ministério, que Deus estava com a gente. Né? Muitas coisas aconteceram que eu vivenciei isso. E uma das coisas que nunca vou esquecer, sempre quando eu tenho oportunidade eu falo, temos uma igreja lá em Belo Horizonte, né? Agora são duas, mas o que acontece? Teve um trabalho evangelístico, eles chamaram a gente lá para fazer um trabalho evangelístico. Né? Isso, uma época que estava muito em evidência um filme chamado Inferno em Chamas. Não sei se você já assistiu. Uns 50 minutos de duração. Tinha chegado dos Estados Unidos para cá, falado em português, tudo. E estava, isso em 1980, por aí. Estava causando uma produção muito grande no Brasil, evangelístico mesmo. Chama o Inferno em Chamas. Até pesquisar. Fantástico aquele filme, né? Então o que acontece? A mocidade era muito ativa, né? O povo livre aqui em Osasco, muito ativa mesmo. Tinha meu primo, já Deus o levou, chamado Mário, missionário mesmo, que ele chamou para essa obra mesmo. Aí fomos para Belo Horizonte levar esse filme, né? Passar esse filme lá. Pegamos o filme aqui, tipo aquela pizza, né? Filme de rolo, assim. Aí o pastor nosso lá em Belo Horizonte contratou um operador, a máquina. Chegando lá, foi um feriado final de semana, dia 7 de setembro, caiu na sexta. Então, aproveitamos o feriado prolongado, nós saímos quinta-feira à noite. Fomos de 38 pessoas, 90% eram jovens. Eita, nós. Um time de futebol completo. Jovem mesmo. Meu pai, minha mãe, a irmã Benedita, mais 4, 5, 6, 22, não, 30 pessoas, 32 pessoas, só jovens. Vamos lá. Chega lá, irmão. Sexta-feira à noite vai exibir o filme numa escola aberta, num pátio, mas o pátio não era coberto, né? Não conseguimos exibir o filme. O operador disse lá, não há condições, porque na hora que o momento que vai rodar, trava. A gente não tem condições nenhuma de rolar. Peraí, pensamos, gente,
Saímos de Osasco, 600 quilômetros para até Belo Horizonte. Chegando aqui, O filme não roda. passou frio. Alguma coisa tem. Eu falei, espera aí, obra de Deus. Trabalho evangelístico, estamos aqui para resgatar vidas em nome de Jesus. Trabalho evangelístico é salvar vidas, né? O negócio não tem outro propósito. Sim. Que desafio. E agora? É um arco, meu primo falou o seguinte, gente, irmãos, quem puder jejuar, jejua. Aí nós falamos para o pessoal, pode vir no dia seguinte, nós vamos exibir o filme sim, tá? Na noite seguinte tinha mais gente do que na noite anterior. Aí foi feito o seguinte, vamos jejuar. Quem puder jejuar até meio-dia, jejua. Quem jejuar até às 18, até depois do filme passado, vamos entrar em jejum. O negócio aqui é Espiritual. espiritual. A guerra. Guerra livre. Irmão, 10 minutos de exibição, são 50 minutos. 10 minutos de exibição. Chegou uma pessoa, minha irmã Edna, dizendo o seguinte, eu não quero ir para o inferno, o que eu tenho que fazer é só aceitar Jesus. Vamos lá para a sala, as salas. Então, durante a exibição do filme, as pessoas foram aceitando Jesus, pedindo, chegando até nós mesmos. Que bênção. E quando terminou, quando fizemos o convite, a gente chorando, sabe o que é chorar? Aos prantos. Sério mesmo, nunca vou esquecer disso, nunca mesmo, chorando. O Espírito moveu mesmo, vai mover os corações. Tanto o ministério nosso, como outros ministérios foram impactados, as pessoas voltaram, né? Até o pastor da Igreja Batista falou, gente, nós somos beneficiados, as pessoas que estavam afastadas voltaram para Jesus aqui, estão com a gente. Foi um negócio fantástico. E durante a exibição do filme, meu primo Marco falou, passou perto de mim e falou, olha, Edson, olha para cima, eu olhei. O céu estava estrelado, mas em cima de nós tinha uma nuvem, branquinha, formato de uma cruz, em cima de nós. Nunca a gente vai esquecer. Tá? Eu falo isso, desafios, gente. Vamos lá para fazer a obra de Deus. De Deus, irmãos. Não poder falar, gente, não dá para passar o filme, vamos pregar a palavra de Deus. Tudo bem, amém, tudo bem. Mas o propósito, irmãos, as pessoas... Quero assistir o filme. O filme é impactante. Entendeu? Sim. O inimigo tentou de todas as formas, não. Você vê a prova que Deus está conosco, o negócio é real. É Chamas do Inferno o nome do filme? Inferno em Chamas. Inferno em Chamas, vou trabalhar. Que é real. Tem no Netflix. É real. Tá? Uma prova que Deus está conosco. O trabalho que estamos fazendo mesmo. Não é tipo, por emoção. Nossa. Tipo, mexer com as pessoas. Não. Então tem duas versões. Tem uma original e tem outra que fizeram. A segunda não é tão legal como a da primeira, né? Mas assim, meus. Então, essas experiências na vida cristã tem que serve para a gente passar para as outras pessoas também, que o Deus que nós servimos é fiel. Dependendo da situação, irmãos, vai em frente, que Deus é conosco. Poxa. Para edificar a nossa fé, né? Edifica a fé, o testemunho, né? Imagine Josué caminhando com o povo para a terra prometida, de repente, aquela guerra, guerreando, e o sol se pondo, a noite chegava, e aí? Não poderia guerrear durante a noite. E o que fazer agora? A resposta dele estava com Josué como líder ali. Sim. Você viu Deus tinha falado com ele. E o que fazer agora? E aí? Aonde ir? A noite vem chegando. O que fazer? A ousadia dele. Sabia o Deus que servia. Sol, para aí. Sabia que Deus havia... Espera aí. Boa também. Um jeito. Sim. Ele sabia que Deus havia criado. Só que o milagre foi muito maior que isso. A gente sabe que ele não sabe nada de geografia. Ele sabia que nossa, aqui, senhor, aqui. Mas o milagre foi tão extraordinário que mexeu com o planeta Terra. Quem gira é o planeta Terra. Parou com a Terra, não foi? O planeta Terra parou mediante o que, moço? A oração, a determinação de um homem de Deus, que é Deus escolhido. Lá em Josué capítulo 10 fala sobre isso. Quase um dia inteiro. Os pesquisadores fizeram, né? Viram lá que ficaram 23 horas e alguns segundos. Um dia praticamente. Um dia praticamente. E queria a resposta estava na Bíblia. Eu vou descobrir. Na Bíblia, com o efeito de Josué. Então, gente, quando você é escolhido de Deus no propósito, Deus vai estar com você, gente. Pode ficar tranquilo, vai em nome de Jesus. As coisas não vão acontecer. Então,
É isso que acontece. Então, a vida cristã é essa aí. Então, a gente tem passado por alguns problemas, lógico, passa, né? Mas são desafios. A vida cristã nossa é cheia de desafios. Se não chegou até você, vai chegar, cara. Vai chegar um dia. E como enfrentar esses desafios? Como é que a gente vai enfrentar? Palavra de Deus. É que servindo a Deus você tem para onde recorrer. Opa, assim, opa, que Deus vai dar a direção, vai dar o norte para você. Sabendo que, mas é impossível, como que eu vou fazer isso aqui? Moisés ficou naquela exemplo de Moisés, eu vou fazer o quê? Deus tinha dado cajado significa autoridade. Use. Moisés ficou naquela situação, o que eu vou fazer? Não fique reclamando, né? Não se junta com o povo não para reclamar, não. Eu te dei o cajado, não foi pra ficar se segurando em pé, né? Vai usar. Então, acontece essas coisas que nem Elias se revoltou com o rei Acabe, fazendo o povo de Israel adorar outros deuses. Sim. O rei Acabe estava esquecendo que tinha um profeta. Esqueceu que tinha um profeta lá. Ele foi dar desafio ao rei Acabe. Foi. Desafiou. Sabia o Deus que estava com ele. Chegou lá e falou: o Deus que eu sigo, com autoridade, e digo, não vai chover. Por 3 anos ele não choveu. Ele fez aquela altura mostrar para o rei Acabe que tinha profeta ali. Que o profeta falava cumprir, porque Deus estava com ele. Porque Deus que escolheu o profeta. Não escolheu por si só. Deus que havia escolhido. E o rei Acabe esqueceu que tinha um profeta. Profeta lá. E estava fazendo coisa errada. Então, nesses dias, Deus escolheu a mim e a você para terminar a obra. Então, vamos em frente. A verdade é diferente, né? Sua casa é diferente, o seu é diferente, o meu é diferente, mas aquilo que Deus nos deu, vamos em nome de Jesus. Creio que Deus vai estar, vai agir e vai realizar a obra. Em situações diferentes, sobre vidas diferentes, né? A gente não vai pregar para a mesma pessoa, é muito difícil. Mas ele tem o propósito dele aqui em Carapicuíba, o meu no lado de Osasco, onde eu trabalho, e cada um. Mas o importante é levar a palavra. Falamos que Deus der para vocês, faça, não faça. Esse momento aqui, como esse aqui, de repente você nem sabe o que vai acontecer lá, né? Sim. Se Deus colocou no coração, vai e faça. Uma palavra dessa aqui, sei que vai. Quando aí pessoas vão acabar ouvindo, assistindo e vendo que Deus continua ainda realizando obras, escolhendo pessoas. E a gente não pode ser covarde diante daquilo que Deus nos deve. Nossas mãos. Vamos em frente, em nome de Jesus. Alguém fala para mim, mas se você não para não, você para o quê? Quanto está de saúde, a gente vai dando. Vai aqui, vai ali, viva da saúde, em nome de Jesus, bom. E o que vier a nossa mão a gente faz, né? Sim. 72 anos, a gente está, eu quero chegar assim. A gente vai em nome de Jesus assim para você, tá? Ainda vai vivenciar bastante obras, né? Sim, tenho certeza que não foi nem 1% que ele contou ainda. A gente deve ter passado por muitas coisas, experiências que Deus está com a gente. Sim. Mas o senhor falando da questão da igreja, né? O senhor sente que está muito mais difícil agora ou antes? Porque, pelo que o senhor comenta, você acaba percebendo, né? Antigamente o pessoal tinha muito mais sede, porque não tinha tanta coisa em volta. Agora não, você tem muita informação, é muito de tudo. E quando você fala do evangelho, tipo, Deus continua trabalhando, Deus continua fazendo, mas você vê que as pessoas não têm tanto aquele compromisso igual antes, essa sede. O que o senhor acha disso? Essa vivência cristã, eu tenho percebido que está faltando compromissos. Então, a gente vai sair daqui para Minas e 38 pessoas, a gente chama o pessoal para ir no parque. Já é uma briga? O que acontece? A gente fala, gente, primeira coisa, gente, Deus falava com as pessoas, nós vamos para Brasil, então vamos passear. Tem um propósito. Qual é o propósito? Salvação de almas. A Bíblia diz assim, 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 em relação a isso. Vocês estão dispostos a ir com a gente? Vamos lá? Então, vamos. Ó, nada mais, nada menos. É passeio, né? Obra, entendeu? Isso precisa. E quando as pessoas vão com esse interesse, com essa vontade, com esse propósito no coração, Deus abençoa. Certo? Me deu um acampamento que Deus chama no acampamento lá em Atibaia, acampamento Palavra da Vida. Um dos últimos acampamentos que tivemos. Os jovens que tomavam conta. Isso aí. Meu pai deixava à vontade o jovem, ele confiava muito na juventude.
frente. É para cima. Assim, que coisa fantástica. Gente, não sei se você ouviu falar desse acampamento em Atibaia. Chegamos lá. Que coisa. Você começava a cantar, Deus manifestava. Simplesmente, começou a cantar, manifestava uma forma tremenda. Me lembro, nunca vou esquecer, um domingo pela manhã, um jovem, ele sabe aquele jovem que está na igreja, mas sabe, não tinha que Pé dentro, pé fora. Olha, ele chegou um pouquinho atrasado, né? Ali, chegou acho que 5, 10 minutos, a gente tinha começado o culto. Então ele chegou no período do louvor. Quando lá tem uma igreja dentro, um templo ali dentro do sítio, né? Quando ele entrou dentro do templo, ouvindo aquele louvor, ele caiu de joelhos. De joelhos. A presença de Deus era tão forte, tão tremendo que... Não deu tempo, já caiu. Sério. E Josué, o irmão está morando agora no interior de São Paulo, esqueci o nome da cidade, e foi batizado com o Espírito Santo lá. Ele não falava mais em português, voltou a Osasco, ele não conseguia falar em português, demorou 1 dia e meio, 2 dias para voltar a falar em português. Sério. É uma coisa que devia ser Jesus, rapaz. Não precisa contar a experiência dele pessoalmente. Ele é fantástico. Então, os movimentos do Espírito atuam de uma forma assim que, gente, que coisa fantástica mesmo. Tá? Então, essa experiência que a gente tive assim, na vida cristã diária, mostrando que Deus é fiel com sua palavra, com suas promessas. Nós que temos sido infiéis. Se as coisas não acontecem, quem é o culpado? Nós somos culpados. Porque a palavra de Deus está aí. Então ele é o pé que é reto de design, de obra, tudo. Eu sei que há pessoas que recebem dons, né? Dom de cura, dom de milagres, então. Mas mediante tudo isso, gente, a igreja é multiforme, né? Sim. Então, exatamente. Você pode ser usada aquilo que Deus te deu em várias áreas da igreja. Tem muitas coisas para ser realizadas, para trabalhar mesmo. Então, vai de acordo com a capacidade de cada um aí, Deus vai usando. O importante é que a obra de Deus, o Evangelho, vai. A pergunta que você fez no tempo lá de 1960 para cá, então, já se passaram aí 60 anos, né? Sim. Por aí. E a gente percebe que tá muito conformismo, né? Falta do compromisso, a pessoa aceita Jesus, tudo bem e tal. Mediante as lutas, tentações que vêm, as pessoas ficam só assustadas. Da mesma forma que a pessoa tem tentado agora, a gente está ali 40, 50 anos atrás, sendo tentados também. Sei que muitas coisas realmente a gente percebe que piorou, né? Sim. Às vezes a facilidade, às vezes, não foi no sentido da... A gente percebe coisas que eram mais fechadas, né? Hoje é muito mais aberta, né? Então as pessoas... O pecado está na sua cara, na sua frente aí. Você tá aqui, sério? E as pessoas estão achando isso normal. E eu estava conversando com o pessoal lá no trabalho, na Câmara ali. Gente, rapaz, o que está acontecendo? No meu tempo lá de juventude, assim, havia um respeito tremendo entre os homens e as mulheres. Respeito tremendo. Quando tinha uns homens aqui, as mulheres, opa, mudava conversa e tal. Mas hoje, eu entro lá no elevador, o que acontece? As mulheres são as primeiras a puxar a conversa. Daquele jeito. E eu me sinto envergonhado. Eles acham normal. A sociedade que estamos vivendo está desse jeito. Sim. Normal. Então, a proposta nossa é na igreja, né? Tenta passar isso para o povo. Os negócios. O problema está chegando na igreja, né? Essa mesma liberdade. Isso é diferente. Então, a maneira que eles falam, pronunciam, às vezes, ele tenta colocar na igreja algumas palavras, algumas coisas que... Opa, peraí, segura aí. Isso aí você fala lá, não lá. Aqui na igreja, não. As frases, as palavras... A gente percebe as palavras aí que estão usando, dizendo que é normal. Sério. Então, isso é o cumprimento da palavra de Deus, das Escrituras, que nos últimos dias o negócio é dificilmente sentido. Então você tem que estar ali. Só está apontando para o fim, né? Isso. Só está apontando para o fim.
Nada mais menos que isso aí. Para aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Iniquidade é pecado. Aberto assim para todo mundo, desculpa, aberto para todo mundo. O que é isso? Normal, normal, pronto, acabou. E a gente sabe que não é, sabe que Tem que ter regra, tem que ter respeito, tem que ter. falta tudo. Então, isso é para cumprir as escrituras, né? Vai melhorar? Não, é para cumprir mesmo a palavra de Deus. Fazer o que tem que querer. A gente tem que orar, mas a gente sabe que não vai melhorar. Nesse sentido, Então, para cumprir a palavra, não vai. ensinar o povo como deve ser a vida cristã. A vida cristã é assim, 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 a gente tem que fugir assim, assim, mostrar. Dar orientação, explicar assim, assim, tem que ser assim, tá bom? E pronto, deixa. Não tem um jeito certo. Esse dia eu preguei até sobre isso. Tem um jeito certo. Você chega na igreja, você aceita Jesus, você se batiza, você é batizado no Espírito Santo. Tem os processos certinhos, não se perdeu não. A ordem não está bagunçada, não. Deus permanece o mesmo. Né? Não, eu vou fazer do jeito que eu quero. Não, não é assim não. Deus tem princípios, né? É assim que pensa. Mas só para a gente, na infância do senhor ali, como cristão, o senhor viveu muita. Como que é ser cristão e na escola? Tá diferente, né? Havia respeito lá na escola, com criança. Só para ter uma ideia, eu e a minha irmã que estavam na escola, se cantava até nacional, lá às vezes antes de entrar na escola, Na baixo, né? E quando ele estava na classe, a gente fazia a oração do Pai Nosso. Olha Esse meu tempo. Oração do Pai Nosso, fazia. Depois as pessoas que não lembram de acabar fazendo até a memória, mas a oração do Pai Nosso tinha um respeito. Que é isso, gente? Completamente diferente. Agora, é isso. Tá vendo? Respeito tudo com os professores, enfim, ensinando. Mas hoje, a preocupação nossa é com os nossos filhos, netos da escola. A minha irmã Miriam, né? É a professora. A dificuldade que está tendo. Qualquer frase, qualquer coisa, você colocar o nome de Deus, um dos alunos vai lá e fala, a mãe é a mãe. A professora falou de Deus, está falando de religião. Os pais vão lá e falam que é na diretoria. Não pode na escola de Deus. Sério mesmo, desse jeito aqui, eu acho que aqui acontecendo isso aqui. Sim. A gente falando da Olimpíadas, né? A menina fez, tipo, glória a Deus, né? Em Libras, não foi penalizada? Meu Deus. Você não viu, não? Virou. A menina, esqueci o nome dela. Foi, a menina, ela era skatista. Fugiu o nome dela. Ela foi, e aí fez uma manobra boa, deu certo, não sei o quê. E aí fez glória a Deus em Libras. Penalizaram ela. Mas a Santa Ceia que fizeram, não tem problema. Você não viu a Santa Ceia também, não, né? Não. Depois você olha lá, você vai entender. Tipo assim, fizeram a Santa Ceia constrangendo os cristãos, Verdade. e aí não tem problema. Não tem problema não. Mas aí agora, vamos embora. Tá Então, difícil. principalmente aqui no nosso país Brasil, né, deveria ser feito, chamado como cristão, não deveria Sim. estar desse jeito, né? Mas, infelizmente está coisa incrível mesmo, tá? E então, os que estão lá em cima, né, que dirige a nação, não tem a caneta na mão, né, determina certas coisas, eles que estão regendo o país, e infelizmente essas coisas estão acontecendo aí. Sim. Então, tá, realmente, na igreja, no momento que estamos vivendo aqui, não sei uma forma, mas falando aqui no Brasil, tá? Então, ele prega para as pessoas terem aceitado Jesus, tudo bem, mas a maneira, o comportamento assim da vida cristã de 40, 50 anos atrás, como agora está um pouco, bem diferente. Não está fácil, não. Tá chegando no fim dos tempos. Não está fácil, não, porque o que acontece? Está aberto para tudo. A criança pega um celular aí, um tablet, daqui a pouco vê coisas que Não deveria. entendeu? Veio e ouve. Pensa que deve. Tem que ficar explicando essas coisas todas assim, tá? A gente tem que entender que acho que é permissão também. Deus está permitindo porque... Não, volta a repetir, para cumprir a palavra de Deus. Devia ser isso mesmo. Não adianta querer, tá? A gente tem que ensinar os princípios Isso. e continuar pregando, Por favor. não deixar para trás. Acho que vai chegar um momento que a gente não vai poder falar, igual a gente está falando aqui.
vai chegar esse momento, a gente vai, mas eu acho que enquanto puder falar, a gente tem que... Cada um tem que ter sua experiência com Deus. Meus pais falaram o seguinte: eu tenho experiência, mas você tem que ter sua própria experiência com Deus. O que vai firmar você é a experiência que você tem com Deus. Sim. Bem individual, particular, você e Deus, tá bom? Filho de pastor não é pastorzinho, não. Verdade. Cada um tem que ter. Então, cada um tem a sua experiência. Então, os meus pais fizeram de tudo, ensinando, mostrando, para que a gente pudesse ter esse momento, ter experiência com Deus. A gente fez de tudo, né? Os momentos que tinha na igreja, de retiro, acampamentos, trabalhos, então, para que a gente pudesse, nesses momentos, tivesse experiência com Deus, né? Cada um particular. Pronto. Ele proporcionou para você Isso. falar, mas ali era você que tinha que... Depois, tendo, tranquilo. Sim. Então, o que precisa ser feito nos dias de hoje, cabe aos pais ensinar os filhos e também orientá-los que cada um deles possa ter sua própria experiência com Deus. Tendo, pronto, pode alguém falar isso, aquilo, outro, tentando. Não, é aqui, ó. Viver isso, sentir isso com ele, vai falar, e vai contra o quê? Se você teve a sua própria experiência com Deus. Ninguém tira, né? Tira, gente, uma coisa que é real, uma coisa que é... Não é fantasia. Sim. É igual o apóstolo Paulo, tem um homem que subiu ao terceiro andar do céu, não sei se foi em arrebatamento ou em físico, né? Então ele teve essa experiência com Deus, só serviu para ele escrever 13 livros da Bíblia. A experiência que ele teve. Só 13. Só 13. 50% do Novo Testamento foi dele. Então, que nos dias de hoje, né, no caso, eu trabalho na assessoria da pastor Paulo Júnior, como vereador. A gente como pastor. Então, eu só fui lá, recebi o convite, por quê? A gente conhece quem é a pessoa, que é crente, mesmo servo de Deus. Então, a gente vai, então, entendeu? Sim. Opa, se eu participar disso aqui, a gente sentiu que Deus tinha um propósito. Deixa eu participar dessa assessoria junto aí para poder, de uma forma direta ou indireta, tentar ajudar. Então, esses 4 anos que se passaram, a gente percebeu que teve frutos, né? Frutos. Então, a gente tem uma participação, uma ajuda muito legal mesmo, né? Principalmente no meio das igrejas aqui de Osasco. Essas igrejas independentes, tá? E às vezes, quando falava de prefeitura, de câmara, vocês para lá, vocês ficam lá, a gente fica aqui. Mas tem benefício, tem coisas que a gente pode ajudar. Né? Dá para ajudar. Então, depende muito do órgão lá. Então, precisa. Então, dá para fazer, né? Mas, principalmente a maioria das igrejas aqui em Osasco, o pessoal, opa, não. Mas ele criou isso, né? Eu até entendo o excesso, mas criou essa questão de não misturar religião com política, que criou uma barreira, né? Então, a gente foi lá e, graças a Deus, o pessoal viu que a gente não misturou com eles. É o seguinte, quando as coisas apertam lá, vai aonde? Qual gabinete que vai? De oração. Ah, o pastor Paulo, lá, os pastores lá, de oração. Sério, eu estou falando. Então, quer dizer, deu referência, são 21 gabinetes. Então, estamos lá, todo mundo sabe. O respeito, sabe? O respeito, tudo. Então, reconhecimento. E com a votação que teve agora, então, só que a gente estava no meio do povo evangélico, trazendo, mostrando para eles que tem algumas coisas para ajudá-los, né? A gente pode ajudar. Estamos representando vocês lá. De uma forma de outra, pode ajudar. Assim, e tal. Então, aí sentir de Deus, né? Já falei, se fosse outra pessoa qualquer, eu não iria, não. Mas a gente sabe, por missão de Deus, a gente está lá nesse sentido para ajudar no que for preciso. E graças a Deus. Né? Nunca vou esquecer aqui do Padroeira 2. Aqui perto. Sim. Padroeira 2, aqui perto do Rodoanel. Uma irmã que frequenta a nossa igreja falou: visita uma minha vizinha lá, está com um problema lá, tem um córrego que passa ali, e tem umas rachaduras, alguma coisa na casa dela, vai lá. Eu fui, olhei lá, realmente estava 3 crianças. Aí eu liguei para a Defesa Civil, vieram lá, imediatamente disseram: tem que sair daqui urgente.
A prefeitura dá Bolsa aluguel. isso, mas no momento ela mandou para um hotel, uma pensão. Vocês vão ficar lá até vocês arrumar Uma casa. uma casa. Ficar lá quase um mês. A pessoa pagando. 30 ou 40 dias se passaram, Caiu. a foto caiu. Eu me senti, opa, Glória a Deus. não, sério, entendeu? Sim. Útil nessa, poxa, então a gente. Salvou a família. Então, se Deus permitiu que a gente chegasse até lá, alguém falasse com a gente, então fui lá. Então, tem os mecanismos, né, para poder adicionar, chamar, tudo, e graças a Deus, tudo. Porque a gente estava lá, na assessoria do Paulo Júnior, a gente pode fazer isso. Né? Tanto é como outras pessoas. Então, tem essas coisas. Então, aí tá. Então, às vezes tem algumas pessoas ainda falam, mas você lá, pastor, tal. Você não é. Tem mais pastor lá junto comigo, lá junto. Faz a diferença, né? A gente vai fazer a diferença é o seguinte, fazer o que é certo, né? Sim. Tem alguém defendendo o que é certo. A gente vai fazer a diferença nessa palavra, mas fica porque os outros estão tudo meio torto, né? Não deveria estar torto, fazer tudo que é certo. Mas a gente está lá para isso. Eu lembro, eu falo muito disso, acho que teve uma votação nos Estados Unidos que por conta de um voto de um cristão, não proibiram dos cristãos pregar na rua, por conta de um voto. Aí eu falo, trazendo para cá, se não tivesse esse cristão lá. Exatamente. Então a gente tem que ter pessoas no governo que acreditam, porque a gente tem da esquerda muitas das vezes lá trabalhando forte e a gente não tem ninguém defendendo, por isso que o Nicolas faz tanto sucesso aí. Exatamente. Porque ele está ali defendendo os princípios, né? E é o que ele defende, mas nós temos que ter pessoas religiosas no meio, porque é duas ou uma. Ou você tem, vamos pensar, uma pessoa ruim e uma pessoa boa. Se a boa falar, não posso entrar nisso, quem assume é o ruim. É simples assim. O que está acontecendo? É isso aí. O que está acontecendo? O ruim vai reinar sempre. A gente não se posiciona. O senhor está fazendo é posicionamento e defendendo aquilo que você acredita. E está errado. Fazendo certo, abençoando vidas. Eu tenho princípios, vou usar os princípios que eu tenho para poder ajudar para que as coisas aconteçam. É verdade. E no tempo que 1970, 60 por aí. Televisão não. Não é nosso. Forte. Alguém viu algumas igrejas que não, isso é pecado. Sim. Aquela coisa toda. E o pessoal, né, foi entrando aí. E para entrar lá, é difícil pagar uma nota, dificuldade tremenda para poder. Sério? Sim. Rádio, então? Podia isso aqui. Tá. Essas coisas, eu vivi isso aí. Sim. Imagina. Eu vivi isso aí mesmo. É bom que você viu o antes e o depois, né? Então é legal isso. Você fala tanta besteira, meu Deus do céu. Ali em Campinas, 1970, isso mesmo. O irmão foi excluído porque andando indo para a igreja, na rua, tinha outras crianças brincando de bola, de repente, bola veio até ele, né? O que ele fez? Perguntou. O PTK ela chutou. O irmão do Otávio foi falar, pô. O irmão tava jogando bola na rua. Tentar excluir o irmão por causa disso. A bola é pecado. Nossa, sei não, sei. Aquela coisa, entendeu como é que é? Essas coisas todas aí para. Mas eu acho que esse religiosismo que atrapalhou muito. Porque confundiu muita gente. Ficou machucada. Hoje eles usam isso, que eu até não gosto do termo. Mas muita gente ficou machucada, ferida para a igreja por conta de religiosidade. Se você usar uma bermuda, você vai para o inferno. Se você não jogar bola, você vai para o inferno. Se não tiver TV, você vai para o inferno. Aí começou, eu conheço amigos meus que queriam se batizar, estavam 2, 3 anos na igreja, mas porque ele ficava às vezes sem camisa em casa, ou não usava calça em casa, não pôde batizar. Ou ficou com medo, né? Não, Você não, fala, não pode batizar. Vou batizar e depois vou. Não, falou, aqui você não pecar. pode batizar não, você tem que batizar e aqui você não pode, tem que... Não, mas tô falando, às vezes ele fala, comportou. Aí ele fala, não, agora eu batizei e não posso mais. Aí para de ir. Fala, não, eu tô sem camisa, não vou mais. Então imagina essa transição. Imagina, então hoje a gente estaria sem bateria, sem guitarra, não estaríamos louvando a Deus de outra, estaríamos louvando de outro jeito, não teria futebol, não teria cristão jogando futebol. Eu entendo que acho que tem que tomar cuidado com aquilo que você acredita, né? Tipo, não, eu tenho a convicção que isso aqui é quadrado. Mas será que é quadrado? Ah não, deixa eu ver, não, eu não sei se é quadrado, é redondo. Mas às vezes eu levo essa convicção muito acirrada. Imagina esse irmão, será que ele está na igreja ainda? Só porque chutou uma bola?
Eu me lembrei agora o seguinte, eu sei que tem que haver muito respeito, né? Lógico. O ambiente que você está, lógico. Maneira, né? Você tem que saber, né? Saber o lugar que você está, uma maneira de vestir, comportamento bem, nada mais, nada menos. Tá bom? Agora, proibição de certas coisas que não tem nada a ver. Não, concordo. Se for assim, até as profissões, né? Hoje em dia existem cristãos de vários departamentos. O advogado não pode ser cristão, é como assim? Não tem. Não, eu já ouvi falar que tipo, o cara que tava na igreja é tatuador. Ele vive de tatuar as pessoas. Aí o pastor dele amaldiçoou ele. Não pode tatuar ninguém, não. Então aí você fala tatuagem de Deus, aí você entra, é a briga eterna que todo mundo tem. É ou não é? Mas assim, é ruim porque às vezes você toma uma posição que você acaba atrapalhando, perdendo vidas, né? Tipo, eu vou perder a pessoa, eu acho que a vida é mais importante. Tem coisas, eu conto até esse testemunho, tem um amigo nosso que ele usava largador, brinco. Ele não era cristão. E aí ele ia pro show de rock, Lollapalooza e tudo. E aí ele se converteu, começou a ir para a igreja. Mas ninguém falou para ele mudar. Ele começou a ver a palavra, a ler, a aprender a palavra. Daqui a pouco ele parou de ir no show, daqui a pouco ele tirou o brinco. Hoje está quase sendo pastor da igreja onde ele está indo. Por quê? Porque Deus entrou na vida dele, converteu ele, mas não falou nada. Tipo, você tem que tirar. Os seus abrigos você não vem para a igreja não. Jesus andou com Pedro. E Jesus não sabia que Pedro tinha uma faca? Jesus não sabia que Pedro ia cortar a orelha do soldado? Entende? Aí às vezes a gente fica, sei lá. Dá tempo ao tempo. Acho que tem que esperar. Ensina a palavra, ensina os princípios, ensina o simples, e aí Deus vai fazer o restante. Peraí. De fato está me incomodando aqui, as roupas que eu estou usando não está dando certo. Se for de Deus, ele muda até a profissão. Com certeza. Assim. Uma frase que é da Paulo Aladão se expressou dessa maneira, dizendo o seguinte: antes de eu sair para a igreja, eu chego diante do espelho e pergunto, né? Tem alguma coisa aqui que vai... Que não te agrada? Te agrada, não te agrada. Chega diante do espelho, você pergunta. E aí? Aí o espelho só vai tocar e mostrar para você alguma coisa. Opa, peraí, aqui. Então, tem certas coisas que a pessoa fala: por que você não faz isso? Eu falo: porque eu não sinto de não fazer. Vai me brigar? Estou sentindo ali. Sinto não fazer isso aqui, eu não faço isso aqui, tá bom. A coisa minha particular é que Deus comigo. Tá bom. É coisa minha aqui. Agora. Então Deus tem a sua maneira de trabalhar, o Espírito Santo, né? Cada um com o outro. É assim que funciona. Tá? Aqui. Então, a gente pode ser dirigido por o homem, os homens estão dirigindo as pessoas. Elas sendo dirigidas pelo... O que eles acham? A doutrina do homem, né? Os homens, seja pastor, missionário, por ele, não é pelo Espírito Santo. Sim. Por isso que eu disse, vou repetir, meus pais sempre disseram: cada um tem a sua própria experiência com Deus. Aí, diante disso, o que falar ou deixar de falar, com Deus aqui está tudo bem. Tem uma cantora que ela sempre usa uma roupa muito larga, e eu não lembro o nome dela agora, e ela sempre usa roupa larga. E ela canta evangélica, né? E ela tem muita música legal. E aí eu esqueci o nome dela agora. E aí ela sempre usa essas roupas. Aí agora ela mudou. Tá usando roupa de outro jeito, não mudou. E aí perguntaram para ela o que aconteceu. Ela falou isso: o Espírito Santo falou comigo: muda seu estilo de roupa. Acabou. Você vê ela, assim, dormiu de um jeito, acordou do outro. Porque ela fez isso. O Espírito Santo. Entendeu que é uma experiência individual, particular? Sim. Eu acho que cada um tem que ter isso. Ter, pronto, acaba todo esse tipo de problema aí dele. Mas, sim. Amém pelo simples. Vai pelo simples, fica mais fácil. Amém, pastor. Obrigado pelo tempo com o senhor aqui. Acho que é de crescimento para a gente, né? Conhecer um pouquinho mais das histórias aí, aprender um pouquinho e saber que a gente chegou até aqui, mas tem pessoas que construíram um caminho para a gente, né? E aí o senhor trazendo as histórias do senhor mostra muito isso.
Porque às vezes a gente fala, eu estou aqui e não valorizo quem construiu, né? Eu aprendi muito isso. Valorize o antes. Nunca chegue em você, eu sou melhor. Se você está partindo não do zero, é porque alguém construiu para você até aqui. Então, viu, o senhor contando a história do senhor mostra isso. E eu faço parte porque, né, o Povo Livre foi onde eu me encontrei ali. Encontrei o pastor Reginaldo e ali a gente estávamos ali, conheci, transformou a minha vida, mudou a minha vida e hoje, o senhor aqui, eu estou conhecendo a história de tudo onde começou. Né? Não foi algo por acaso, foi algo formado na palavra do Senhor. E obrigado. Certo, senhor? Como tem a essência, né? Eu aqui aquece mais um pouco o coração e acho que o que fica mais gravado para mim é ter intimidade com Deus seja simples. Acho que acabou com tudo. O recado é esse, precisa buscar muito além do que tá ali, né? Se tem intimidade com Deus, se tá agindo de forma simples, não precisa se mutilar, não precisa forçar nada. Ficar inventando coisas, né? Então, é simples mesmo. Não saímos daquilo que está na palavra, né? É simples. Aí você quer, de repente, aproveitar, né? De repente a tecnologia, lógico, né? Sim. Mas dentro daquilo que está na palavra, não tirando. Peraí. Nem inventando. Fazer um povo aqui, ó. Inventando moda. A Camila Barros fala isso. O evangelho não mudou, talvez a forma de como chegar às pessoas, sim. É isso. Olha, no meu tempo, chegou também, eu vou falar através dos folhetos, né? Sim. Nas ruas saindo, né? Hoje você pode usar um outro meio, mas tem que fazer. Tem que utilizar. Talvez o papel hoje, né? Chegando lá não tem, talvez o efeito que teria, mas Senhor, dá uma estratégia aí, Senhor. Como chegar até essas pessoas? As mesmas pessoas carentes, estavam lá atrás, há 60, 70 anos atrás, as mesmas, aumentou até o número de pessoas carentes precisando, e o Evangelho tem que chegar até eles. Mas como o Senhor dá uma estratégia, as pessoas vão nos mostrar como chegar até essas pessoas. Principalmente nós aqui, moramos aqui em volta, quantas vidas, quantas pessoas tem? A gente não conhece, não sabe o que está acontecendo. Como é que eu posso chegar até lá? Tá. Eu estava proibindo televisão, né? Aí o pastor estava contando uma história, o seguinte, aí no Jardim Europa, ali só está a gente, né? Sim. E tem uma senhora doente lá no quarto. E, lógico, como que chega até essa pessoa? E ela, ali de madrugada, ouvindo um programa de televisão, aceitou Jesus e foi até curada. Sim. Um programa de televisão de madrugada, lá. Então, vamos ver. Foi um caminho. Caminho que chega, então, usou esse meio. Então, o que tem nas nossas mãos? Antes de terminar, eu vou tomar um exemplo. Uma coisa que aconteceu aqui comigo, aqui em Osasco, ali na rua circular ali, num domingo, após o almoço, eu estou lá com o tablet, né, vendo, de repente tocou. Não foi WhatsApp, foi o Messenger, tocou, estava sentado. Alô? Do outro lado alguém falou assim, tem alguém para orar por mim aí? E eu, sentado, levantei rápido na sala. Tem sim, tem sim. Tem sim. Não perguntei quem era tudo. Orar tudo bem, então. Qual o motivo, tá? Eu quero voltar para Jesus. Ele poderia sozinho para fazer isso, mas alguém pediu, tá bom, vamos orar, repita comigo, tal, as palavras, tal. Daqui a pouco, depois de meia hora, ele ligou de novo, agradecendo. Eu perguntei assim, quem é essa pessoa? De onde veio essa pessoa? Amigos do Facebook. O mês mandou, sabe, para mim. Sabe de onde? Imagine só o estado que foi. Teresina. Olha que olho. Rapaz. Sério? Amigos, né? Deve ter, deixa eu pedir alguém para orar por mim aqui, então você vê o que você posta lá no. Toma cuidado com o que você posta, né? Alguém tanto ele falou, isso aqui. Então, graças a Deus, irmãos, eu nunca vou esquecer disso. Tá? Descartou uma alma ali. Não sei de onde, não vai nunca, mas lá no céu a gente vai poder ver isso aí. Mas tem gente aí que precisando de uma forma ou de outra, precisando. Eu nunca conheci, não sei nem. O cara lá ligando para mim, nunca vou esquecer essa experiência. Tal. Aí então pergunta, de onde que você é?
Terezinha, sabe, aquele estado do Piauí. Amém, tudo bem. Esqueci até o nome dele, o nome dele. Mas nunca vou esquecer isso. Sim. Um domingo após o almoço, eu fui E bem, aquilo lá. agraciado. Então, a ferramenta que você tem, Na mão, né? vamos para poder abençoar alguém, ou despertar alguém ser um instrumento de Deus para ajudar alguém a abençoar a vida. Então, Não importa onde, né? Pode vir do mundo inteiro. então eu fico na minha mente, irmão Jesus, tá? Então temos amigos aqui que não conheço pessoalmente, mas são amigos, mas sabe que a gente é servo de Deus, cumprir uma oração, alguma coisa, sabe aonde Buscar. buscar. É o caminho. Mas é isso, né? Usar o. Porque o celular é uma coisa boa. Mas você pode usar para o mal. Então, assim, não é a televisão que é ruim. Você muda de canal, coloca no canal de cristão, não está ensinando coisa de Deus, que está falando de pregação. Ah, não, se for assistir coisa que não presta, na verdade aí está na escolha, né? O livre-arbítrio. Está na TV também. Não, você quer assistir o quê? Você quer ouvir o quê? Né? Eu já vi muita gente falando que se converteu para ouvindo rádio. O rádio, às vezes, ele tem muito mais, ele acessa muito mais gente do que a TV. Às vezes você consegue assistir um rádio e não consegue assistir a TV, no carro. Ali, no meu carro eu consigo ouvir o rádio, mas a TV não. Então essa é a maneira de chegar às pessoas. Então, você é um meio de comunicação importante. Acho que tem que... Eu acho que tudo na vida é a forma que você usa. Se você tem muito acesso, aí o que você vai escolher? Ah, mas eu acabo assistindo as coisas, então você não está escolhendo a coisa certa. O problema não é o negócio, é você que está escolhendo errado, né? Exatamente. Porque eu acho que proposta, a gente não pode menosprezar. As propostas para o pecado tá transbordando, né? Mas você consegue fazer um curso pela internet, você consegue aprender pelos vídeos com as pessoas. Tem muito professor, tem muito doutor, tem muita gente ensinando coisa boa na internet. Tem muita gente pregando a palavra verdadeira na internet. E tem muitas ferramentas, né? Antigamente a pessoa tinha dificuldade às vezes de ler e interpretar. Hoje tem um site que detalha, escreve, fala o que é isso, né? A Bíblia, o senhor estava comentando. Às vezes a gente lê a Bíblia e não entende. Hoje você pega um aplicativo que tem todas as Bíblias. Todas. Qual a versão? King James, Nova Tradução da Linguagem de Hoje, a Viva, tem a Almeida Reformada, Almeida Corrigida. Então, tipo, você fica muito mais fácil para aprender também. E eu acredito que isso é Deus também abrindo, falando, ó, você não vai ter desculpa para falar que não conseguiu fazer. Se eu chegar no céu, não, senhor, mas é que eu não consegui ler a Bíblia King James. Eu ia falar, mas tem a nova tradução, a nova linguagem de hoje também tem a NVI. Então tem muita coisa que está facilitando para a gente aprender, né? Ou dificultando, né? Começa a ter demais também. Mas tem que fechar o leque, tipo, tem 10, escolhe duas, não vai querer escolher as 10, não. Porque Escolhe tudo e não lê nenhuma. Mas é isso, pastor. Obrigado pela vinda aqui, pela disponibilidade. Foi bênção pra gente, tenho certeza. Com certeza. Que a gente aprende muito. O senhor é o primeiro pastor que vem aqui pra gente entrevistar. Uma honra receber o senhor aqui. E a gente quer deixar um espaço para o senhor mandar um recado também para as vidas, né? Porque as pessoas estão carentes, né? E com toda essa experiência que o senhor tem, o que o senhor deixaria de recado para essa geração que a gente está vendo hoje? O que o senhor deixaria, assim, uma palavra, né, de estímulo, de incentivo, de ajuda? O que o senhor falaria para as pessoas, né? Aí o senhor tem a palavra aí. É a última frase do senhor mesmo, sem embasado em nada, no que nem experiência de vida, né? O que o senhor tem para falar pra gente? Para ajudar as pessoas, o que o senhor falaria? Diante de tudo que falamos aqui, não inventar nada, né? A palavra de Deus é simples. O apóstolo Paulo diz assim: não me envergonhe do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O Evangelho em si já é poder. Né? Então, cabe a cada um de nós acreditar na palavra mesmo, e sair pregando, anunciando, falando. Deixa por conta do Senhor, Deus. Tá? Alguém tem que falar. Deus vai mandar anjos para ministrar, para falar. O homem tem que falar. Né? Falamos na simplicidade, na unção do poder do Espírito Santo, que é muito importante.
falando e deixa o Espírito Santo, ele mesmo, convencer as pessoas. Não queremos, nós mesmos, tentar convencer as pessoas. Esse é o papel do Espírito Santo. A única coisa é falar, a gente fala. Mostrar o caminho. O caminho. E quem vai convencer é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo quer. Abre a boca, vamos falar. Sim. Deixa, no convencimento, deixa comigo. O Espírito Santo, a função do Espírito Santo é essa. Então a gente tem que falar. Tá? Ao orarmos em nome de Jesus, fica tranquilo. Jesus cumpre com a sua palavra. Creia, acredite e creia. Vai acontecer, tá bom? Mais uma vez, não vamos inventar nada. Ficar inventando coisas aí para Chamar atenção. uma atenção, cada coisa para as pessoas. Mas quem convence é o Espírito Santo. Quem tem que trabalhar é o Espírito Santo nos corações. Não você pregar a palavra, gente. Falar o que tem de bom, né? Fala a palavra, gente. Fala mesmo a palavra. E vai ver o resultado. O David Wilson, lembrei da A Cruz e o Punhal. Já assistiram o filme? Mais um aqui. A Cruz e o Punhal. Desafios. Chegou num momento de desafios. Ele chegou diante de Deus. E algo fantástico aconteceu ali. Ele estava numa comunidade ali. Gente, só da gente na pesada. Desafiando ele. Ele chegou diante do Senhor, orou e Deus fez uma obra tremenda. Orou ao Senhor, falou da palavra e o resultado veio. Entendeu? Então, o poder não está na nossa sabedoria. Nossa, só isso aqui. Não. Simplesmente a palavra. Prega a palavra e deixa o Espírito Santo atuar, as coisas vão acontecer. Eu creio nisso, mas creio firmemente nisso mesmo. Tá? Mais de 50 anos pregando isso. Falando, não fica inventando moda não. Inventando coisas assim, tá? Como nós falamos no dia de hoje aqui, né? O mundo mudou, tá? Tecnologia e tudo mais. Dentro daquilo, usarmos para a glória do Senhor Jesus. Não dizer que eu consegui. Nada. E as pessoas que estarão nos assistindo, nos ouvindo, acreditem nisso. O Espírito Santo é que tem que fazer a obra. Cabe a mim é você falar. O sinal é pregar e falar. Verdade. E é que tem que ser. Alguém chegou e falou para mim assim, pastor, não fica falando do inferno não. Você assusta as pessoas. Chegou para mim. Sério. Meu Deus. Assustar. Então Jesus assustou muitas pessoas também. Ele falou que era do inferno. Não? Falou mais do inferno do que do céu. É melhor falar do amor. Não, estou falando do amor. Deus já demonstrou seu amor por Cristo Jesus na vida até nós, dando salvação para não tirar do inferno mesmo. Mas tem que falar do inferno que é. Sério. Então, não se ouve mensagem hoje. Eu estou visita muitas igrejas. Né? Sim. Inferno é coisa difícil falar, gente. Se fala de uma maneira bem vaga, superficial. Não, mas tem que ser falar mesmo, gente. Se tem o céu, tem o inferno. O que acontece? Por que o inferno? Por que o céu? Tem que chegar e falar mesmo. Tá bom? Então, é a palavra, mas fugir dela não. Vai chegar para mim e falar mesmo. Não fala do inferno. Não prega. Assusta as pessoas. Eu falei, que é isso, gente? Então, Alguma coisa tá errada, né? estou com errado. É que eu tô tentando achar que tem uma frase que o cara fala isso. Mas não acho que não vou conseguir. Mas importante é pregar a palavra, na simplicidade, pregando, no ponto que o apóstolo Paulo volta a repetir, esse versículo é chave para mim. Como ele diz, não me envergonhe do evangelho, porque é poder de Deus. Prega, fala, onde quer que seja. Existem várias formas de você pregar o evangelho, mas nunca esquecendo da essência, né? Do poder do Espírito Santo que atua nas vidas quando prega realmente o evangelho. Tem que ser ele que muda. Amém? John MacArthur diz: Satanás continua com seus esforços para tornar o pecado menos ofensivo, o céu menos atraente, o inferno menos horrível e o evangelho menos urgente. Fechou. É bravo. Obrigado, Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado. Glória a Deus.